Olá! A gente sabe que a nova Lei de Licitações, a 14.133, chegou para transformar o jeito que a administração pública gerencia seus contratos, né? Então, hoje, a gente vai mergulhar fundo nas boas práticas. Aquelas que todo gestor precisa ter na ponta da língua para garantir o sucesso, a eficiência e, claro, a integridade na execução pública. Bom, a nossa conversa vai seguir 5 pontos principais, bem rapidinho. Primeiro, a gente vai entender essa nova mentalidade da lei. Depois, vamos falar de uma ferramenta-chave, a matriz de riscos. Na sequência, o papel fundamental de gestores e fiscais. Daí, a gente olha para as consequências, as sanções. E para fechar, como tudo isso constrói uma cultura de boa governança. Então, vamos lá, começando pelo nosso primeiro ponto, que é a base de tudo. A nova lei, gente, não é só uma lista nova de regras, não. É muito mais que isso. É uma verdadeira mudança de filosofia de como o Estado encara a gestão de contratos. A gente está saindo daquela lógica de só punir para entrar de cabeça numa governança que é estratégica. E para sacar bem essa mudança, fica aqui uma pergunta para a gente pensar junto. Afinal, quando é que um contrato público começa de verdade? Pode parecer simples, mas a resposta para isso mudou e mudou muito com a nova lei. É essa resposta que define todo esse novo jeito de pensar que a gente vai explorar agora. Olha só que interessante essa comparação. Com a lei antiga, a 8666, o foco era totalmente reativo. Sabe, o gestor ficava ali basicamente apagando incêndio. O problema já tinha acontecido. Agora, com a 14.133, o jogo virou completamente. A gestão passa a ser proativa, estratégica, com o olho no resultado. E aí que está o pulo do gato. O contrato não começa mais quando se assina o papel. Ele começa muito, mas muito antes, lá no planejamento. Ok, mas para ter essa mentalidade proativa funcionando na prática, a gente precisa de ferramentas, certo? E é isso que nos leva direto para o nosso segundo tópico, o gerenciamento de riscos. E a lei traz um instrumento estratégico fundamental para isso. E o que é essa tal de matriz de riscos, afinal? Bom, a própria lei, lá no artigo 6º, já explica. Pensa nela como uma cláusula que ajuda a gente a meio que prever o futuro. É um mapa do que pode dar errado e, o mais importante, já diz de quem é a responsabilidade, quem vai arcar como prejuízo financeiro. Isso serve para quê? Para manter o contrato equilibrado desde o comecinho. E o mais legal da matriz de riscos são os seus propósitos. Não é só para fazer uma listinha de isso pode dar errado. Não. É um plano de ação de verdade. A ideia é identificar o risco, claro, mas também pensar em como evitar que ele aconteça ou, se acontecer, como diminuir o estrago. E o objetivo final é sempre manter o contrato justo e de pé para todo mundo, o que dá uma segurança jurídica muito maior. E aqui, um ponto de atenção super importante. Essa ferramenta não é só uma boa prática opcional, não. Ela é obrigatória em certos casos. Por exemplo, em contratos de grande vulto ou naqueles regimes de contratação mais complexos, como a integrada e a semi-integrada. Faz todo sentido, né? Quanto maior e mais complexo o projeto, mais importante é se antecipar aos problemas. Para a gente entender isso na prática, vamos pensar num exemplo. Imagine uma grande obra de rodovia. 2 riscos que sempre aparecem são a desapropriação das áreas e o licenciamento ambiental. Com a matriz de riscos, já fica escrito na pedra desde o começo. Olha, isso aqui é responsabilidade da administração. Então, se rolar um atraso por causa disso, o impacto já está previsto, a solução já está mais ou menos encaminhada. E o que a gente ganha com isso? Evita aquelas brigas intermináveis e obras paradas que custam uma fortuna para o bolso de todo mundo. Bom, a gente falou de ferramentas, que são super importantes. Mas quem opera essas ferramentas? As pessoas, claro. E isso nos leva direto ao nosso terceiro ponto, que é o coração de qualquer gestão de contrato, o fator humano. Vamos falar de papéis, deveres e, claro, das responsabilidades. E aqui é fundamental entender a diferença. A nova lei deixa isso bem claro. Pensa assim, o gestor do contrato é tipo o técnico do time. Ele tem a visão do jogo todo, a estratégia, cuida do cronograma, libera os pagamentos, olha os indicadores. Já o fiscal é o jogador em campo. Ele está lá no dia a dia, na parte técnica, operacional, vendo se o que está no papel está sendo entregue direitinho na prática. E esse processo de pagamento aqui mostra como essa dupla funciona em sintonia. Olha só, o contratado manda a nota. O fiscal vai lá e confere se o serviço foi feito mesmo. Depois, o gestor pega essa informação e confere toda a papelada se a empresa está em dia, essas coisas. E só aí ele autoriza o pagamento. É uma engrenagem, né? Para rodar direitinho, os dois precisam trabalhar bem e principalmente se comunicar muito bem.
Então, o recado aqui é muito sério. Ser gestor ou fiscal de contrato não é brincadeira. É uma função com uma responsabilidade pessoal enorme. Qualquer falha, seja por negligência, por imprudência, pode gerar consequências bem pesadas. A gente está falando de processo administrativo, de ter que reparar dano no civil e até de responder criminalmente. O compromisso aqui é com o dinheiro público e, no fim das contas, com a sociedade inteira. E já que a gente falou em consequências, vamos entrar no nosso quarto tópico. Agora a gente vai ver como a lei tenta equilibrar as coisas. De um lado, a necessidade de integridade. Do outro, a aplicação de punições que sejam duras, mas justas. A lógica da lei é a seguinte: antes de sair punindo, vamos incentivar a prevenção. E a grande ferramenta para isso é o que a gente chama de programa de integridade, ou compliance. Basicamente, é um conjunto de regras internas que a própria empresa cria para evitar dar brecha para fraude e corrupção. E o legal é que a nova lei de licitações conversa diretamente com a lei anticorrupção, o que reforça muito essa cultura de fazer a coisa certa. Agora, quando a prevenção não dá conta, aí o bolso pesa, e pesa muito. A nova lei é bem clara nisso. A multa por uma falha grave pode chegar a 30% do valor do contrato. É isso mesmo, 30%. É um número que não deixa dúvida, né? A lei leva muito a sério o descumprimento de contrato. E aqui tem uma sacada muito inteligente da lei. Ela não só dá a pancada, ela também oferece um incentivo. Ter um programa de integridade que funciona de verdade, na prática, não é só para bonito. A própria lei diz que isso pode diminuir a sanção. Ou seja, é um recado bem direto. Vale a pena ser íntegro. A integridade compensa. E com isso, a aplicação de uma multa deixa de ser algo no achismo. A lei exige o que a gente chama de dosimetria da pena. É uma análise bem criteriosa que leva em conta fatores objetivos. Qual foi a gravidade da infração? Qual o tamanho do prejuízo? A empresa já fez isso antes? E como a gente acabou de ver, ela tem um programa de integridade que funciona? Tudo isso entra na conta, trazendo muito mais justiça e proporcionalidade na hora de definir a punição. Bom, e com isso a gente chega no nosso último ponto, que é o que amarra tudo isso que a gente conversou até agora. Porque, no fim do dia, ferramentas, regras, responsabilidades, nada disso funciona sozinho. Tudo isso serve a um objetivo maior, que é construir uma cultura sólida de boa governança. Então, para a gente resumir tudo, podemos pensar em 5 pilares. Uma boa gestão de contratos hoje em dia precisa de: primeiro, responsabilidade, com cada um sabendo o seu papel. Segundo, transparência, com tudo documentado e justificado. Terceiro, inovação, usando ferramentas como matriz de riscos. Quarto, integridade, incentivando as empresas a fazerem o certo. E por fim, o mais importante de tudo, eficiência. Foco total em entregar resultados de verdade para a sociedade. E é super importante lembrar que a administração pública não está sozinha nessa. Órgãos de controle como o TCU e a CGU não estão ali só para apontar o dedo e fiscalizar. Eles também orientam, recomendam, eles entendem que todas essas boas práticas não são só um monte de obrigação legal. Na verdade, elas são o caminho mais seguro para o sucesso da gestão pública. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Será que tudo isso que a gente viu, essa lei nova, essas práticas, é só mais burocracia, mais regra para seguir? Ou será que a gente está diante da maior oportunidade em muito tempo para de fato inovar no serviço público e entregar mais valor para a sociedade? A resposta, no fundo, está no dia a dia, na mão de cada gestor e gestora que coloca esses princípios em prática.